Minha saudação a todos os amigos e amigas da ABEC. É um verdadeiro prazer participar desse projeto tão especial que se chama Minha Pesquisa, Minha Trajetória. Eu sou Fernanda Quilin Pedrazzi, eu moro em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, e sou professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria, vinculada ao Centro de Ciências Sociais Humanas e ao Departamento de Arquivologia aqui da UFSM. Eu sou professora do curso de graduação em Arquivologia, sou professora também no mestrado profissional em Patrimônio Cultural, aqui da UFSM, e do mestrado profissional em Gestão de Organizações Públicas, também da UFSM. Eu coordeno um laboratório de paleografia que se chama Professora Eneida Isabel Schirmer Richter, onde nós desenvolvemos, então, disciplina prática na área de paleografia. Eu sou professora da UFSM há 16 anos, né, sendo que 14 deles como professora efetiva, né, e sou associada da ABEC desde 2017, né, quando eu cheguei nesse lugar, né, que também é um lugar onde nós temos voz, através das mãos da colega Elaine Bastianello, saudosa colega de Bagé, que infelizmente já não está mais conosco, mas ela está através do seu legado, das suas pesquisas, e em cada um de nós que traz junto consigo as suas referências. Então, eu sou uma associada da ABEC bastante recente, né? Participei do evento de Florianópolis e do evento que aconteceu ano passado em Porto Alegre. Sobre a minha formação acadêmica, eu acho importante comentar, né, que a minha trajetória na UFSM, de toda a minha formação acadêmica, eu iniciei o curso de jornalismo em 1995, né, me graduei em 1999, e no ano seguinte, em 2000, eu ingressei no mestrado em engenharia de produção, desenvolvendo um trabalho de dissertação na área de rádio, né, na parte de qualidade e produtividade, né. E a arquivologia, que é hoje o meu vínculo principal na instituição, ela surgiu um pouco mais tarde, a partir de 2000, né, quando eu já era formada em jornalismo, que eu já cursava o mestrado em engenharia de produção, e então eu tive vontade, assim, de conhecer um pouco mais sobre essa área de acervos arquivísticos, né, porque eu já trabalhava, né, junto da casa do reitor fundador da UFSM, José Mariano da Rocha Filho. Ele já havia falecido 2 anos antes, e eu trabalhava junto com a filha dele, que tinha sido minha professora, no acervo do professor Mariano, um acervo pessoal. Então, em 2001, eu ingressei no curso de arquivologia, realizei, então, o ingresso como portadora de diploma em jornalismo, e comecei, no ano que eu me formei, em 2004, a ministrar aulas como professora substituta, porque naquele momento eu já tinha concluído meu mestrado, já tinha 2 graduações, e aí então que eu, digamos assim, iniciei a minha carreira docente, primeiro como professora substituta. E em 2006 eu já trabalhava no Hospital Universitário de Santa Maria, trabalhava no arquivo como arquivista, e havia feito um outro concurso aí para professora efetiva, e quando foi então que eu me efetivei como professora da instituição, no campus de Frederico Westphalen, né, da UFSM, em Frederico Westphalen, que fica no norte do estado. Lá, nesse centro que tem, que é o CESNORS, eu comecei a ministrar aulas da área de fotografia e rádio, que eram as minhas áreas de mais aderência no jornalismo, e foi justamente, né, a partir dessa, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas foi justamente a partir dessas aulas em fotografia que eu iniciei, né, na área de sobre a morte, né, sobre a questão da morte, mas depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né. Em 2008 eu consegui, então,
fazer uma remoção, que a gente chama, né, que é ir para um outro campus mais próximo de Santa Maria, porque a minha vontade era voltar para Santa Maria, e vim para Silveira Martins, onde eu coordenei o início do curso de turismo, que estava sendo iniciado lá naquele campus novo da UFSM, né. Fiz um novo concurso e aí sim vim para a área de arquivos, aqui em Santa Maria, né, no campus sede da UFSM, no ano de 2009, né. Então, desde então eu estou nesse departamento, que hoje se chama Departamento de Arquivologia, mas que antes se chamava Departamento de Documentação. Eu cheguei a ser chamada pelo então reitor, lá em 2010, de professora nômade, porque eu passei pelo campus de Frederico, pelo campus de Silveira e, finalmente, na sede de Santa Maria. Hoje eu sou, literalmente, uma professora sedentária. Desde 2009 estou em Santa Maria. Em 2012 eu ingressei no doutorado, né, bastante tempo depois de ter concluído, né, mais de 10 anos depois de ter concluído meu mestrado, né, por uma série de questões pessoais, filhos, essas mudanças, né, me introduzi, digamos assim, numa área acadêmica. E o meu curso de doutorado, então, foi na área de letras, né, onde eu passei a trabalhar com o registro sobre a morte e as formas de discursivizar esse registro. Eu concluí o meu doutorado em 2015 e tornei-me, então, doutora em letras na subárea de análise de discurso da linha francesa. Hoje, o meu fazer profissional é pensar na questão da história, dos arquivos, da memória, né, vinculada à questão da língua, do sujeito e da história. E durante o meu doutorado, a minha tese, então, focou no discurso, principalmente em atestados de óbito e outros tipos de registro, no final do século XIX, né, mais precisamente eu trabalhei o ano de 1896, trabalhando com as minhas paixões, né, que são os documentos, os arquivos, né, a memória, a língua, que são os meios, então, pelos quais os sujeitos se fazem presentes na história. Por que a morte ou os cemitérios, e como tema, e quando ocorreu esse encontro no início da sua pesquisa? Olha, como eu havia falado antes, né, tudo começou lá em Frederico, dá para dizer assim, né, então esses temas, morte, cemitério, entraram na minha vida quando eu estava lá, mais ou menos no ano de 2007, né, então 13 anos atrás, quando eu ministrava aquela disciplina de fotografia, e no curso de jornalismo, e numa aula sobre fotografia, eu desafiei os alunos a trazerem registros fotográficos sobre a sua família, a sua vida, ou familiares mais antigos, o que eles tivessem de curioso, o que eles tivessem de interessante para mostrar para os colegas. Era uma aula que, na aula seguinte, nós faríamos uma roda, como fizemos, e cada um falaria um pouquinho, mostrando e deixando passar a fotografia de mão em mão. E aconteceu que um fato que um dos alunos, ele trouxe uma foto de uma criança morta, uma foto em preto e branco, né, as chamadas fotografias pós-mortem, e que, embora tenha sido uma prática comum, principalmente na era vitoriana, parece muito estranho para a maioria das pessoas, né, então houve, assim, um certo rebuliço, usando uma palavra que é bastante utilizada hoje em dia, durante a aula, pela apresentação daquela fotografia, que foi, assim, digamos que algo incomum, né, porque o que eu expliquei para eles é justamente a importância, né, da memória dos traços familiares, que acabava sendo perdido quando não havia uma fotografia, principalmente das crianças, né, que faleciam sem nunca tirar uma foto. Então, para comunicar para os parentes que aquela criança havia falecido, que aquela criança tinha existido, era parecido com fulano ou com outra pessoa da família, se justificando nisso, as pessoas fotografavam e mantinham essa memória familiar, né, principalmente para esses que não tinham nenhum registro fotográfico, mas também no caso de adultos também acontecia, né, então essa surpreendente fotografia, né, foi que deu aquele despertar, né, sobre essa área da morte, que
embora fossem jovens adultos, os meus alunos, a maioria deles nunca tinha sequer visto uma foto desse tipo, não conheciam a prática. Depois dessa situação, né, num dia também de 2007, lendo um jornal local lá de Frederico Westphalen, eu vi um edital de chamamento de desocupação de um antigo cemitério que ficava no meio da cidade de Frederico. Era uma área, assim, que era privilegiada, né, era uma área que antigamente não era tão central, mas que no momento que a cidade se expandiu, ficou, digamos assim, no centro, né, da cidade. E como até por já ter aquela passagem da curiosidade que gera nas pessoas, né, principalmente sendo uma região que não se fala muito nessas questões, eu comecei a acompanhar, né, a primeira coisa que eu fiz foi buscar a administração pública, tentar entender o porquê desse edital de chamamento público para desocupar a área, né. Então, o que aconteceu é que alguns dos primeiros povoadores, assim, tinham sido enterrados naquele cemitério. E o cemitério já fazia décadas, se não me engano, 30 ou até 40 anos, que não tinha nenhum sepultamento, pois tinha sido aberto um novo cemitério um pouco mais distante, né, da cidade. E aí, digamos assim, esse espaço abandonado, ele precisava ser desocupado para se reutilizar aquela área física. Então, o que eu fiz como professora de fotografia foi fazer um projeto, envolver um aluno, que inclusive foi o aluno que levou aquela fotografia sobre uma fotografia pós-mortem, que logo se interessou. Hoje ele é fotógrafo, né? Ele acabou pautando a vida dele profissional em cima dessa área mesmo, o Leandro Kempka, né? Que me ajudou a registrar aquele espaço de memória que estava sendo extinto, né, e observar a mudança da paisagem urbana, né, no sentido de que foi um a um, né, foi retirado da sepultura os restos mortais das pessoas, né, claro que durou um ano, né, e nesse um ano, primeiramente as pessoas tinham a oportunidade de tirar, né, os seus entes queridos, e depois, então, é que a prefeitura, o IBAMA, etc., foram lá e retiraram aqueles restos mortais que não haviam sido retirados ainda. Esse projeto, a gente teve uma publicação pequena, assim, que foi exposto num evento no Intercom, que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 2008, e no mesmo ano também nós tivemos uma publicação numa revista chamada Revista Discursos Fotográficos de Londrina, no Paraná. E quando eu estava de volta, então, em Santa Maria, me chamou a atenção, né, quando eu voltei daí nessas indas e vindas da minha trajetória nômade, me chamou a atenção o cemitério local aqui, né, como eu já tinha tido a experiência de acompanhar, digamos assim, a desocupação de um cemitério, eu fiquei interessada em acompanhar a ocupação, né, bastante grande, inclusive, de outro, que é o maior aqui de Santa Maria. Eu tinha tido experiência, foram mais de 1.500 fotos que eu tinha feito daquele cemitério que estava sendo desocupado, né? Chegamos a pegar um desenterro naquele cemitério, e fizemos entrevista com a comunidade, e vi, né, na fala das pessoas, né, eu lembro de ter entrevistado a esposa do antigo coveiro, né, que morava em frente ao cemitério de Frederico, o impacto para ela que era a instituição, prefeitura, querer utilizar um solo que é santo, né, a comunidade enxerga dessa forma, para construir, por exemplo, um prédio em cima de um solo santo, né. Então, o que aconteceu foi que quando eu vim para Santa Maria, então eu passei a desenvolver um interesse também pelo cemitério daqui, e mais tarde, com um grupo de alunos aqui da UFSM, nós montamos um grupo que fez algumas pesquisas lá no cemitério, né? Eu acho assim, o grupo continua, né? Aqui em Santa Maria, além desse outro cemitério, nós temos, desse cemitério ecumênico, nós temos mais 6 cemitérios, né? Fora aqueles outros pequenos cemitérios que tem nas localidades, assim, né? Em paralelo a isso, né, também para falar um pouquinho sobre a questão das pesquisas, né, eu, em função da minha docência em arquivologia, eu passei a me aproximar bastante
do Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria, que tem como diretora uma arquivista, né, a Daniele Calil, e nessas minhas idas, digamos assim, no arquivo, tudo isso me inspirou, né, a fazer um projeto de digitalização de alguns dos livros mais antigos do que seria a intendência municipal, né. E nesse momento também eu soube que havia no local livros de registro de morte na cidade guardados lá no arquivo, que tinham sido guardados lá pela função, né, do cemitério de sepultar, né, essas pessoas, e esse registro, então, acabou, esses primeiros mais antigos livros, indo para o arquivo. Esse projeto, né, envolveu estudantes de arquivologia, que digitalizou esses livros, né, então, parte do material que eu usei na minha pesquisa de tese foi justamente esses livros de registro, esses livros lá dos primeiros anos. Fizeram, então, parte do corpus da minha tese, né. Além deles, claro, eu usei também documentos do cartório daqui de Santa Maria e documentos da diocese, né, todos eles falando para que eu pudesse analisar o discurso sobre a morte, né. Na sala de aula do curso de arquivologia, então, durante o período que eu estava no doutorado, eu iniciei um grupo de estudos, inicialmente eram mais alunos da graduação, e atualmente, né, até frente à pandemia, nós não estamos nos encontrando, mas ele é formado basicamente por alunos do mestrado em patrimônio cultural, né, que são as pessoas que hoje estão, digamos, tendo mais contato, né, com essa área do discurso sobre a morte junto a mim. Quem ou quais são as maiores referências, autores, ações na formação para a temática? Olha, quando eu estava no doutorado, uma colega que fez uma parte do seu próprio doutorado, ela já estava num pós-doutorado ali, nós trabalhávamos num grupo de pesquisa junto, a Zélia me apresentou o texto do professor Fernando Catroga, né? Então, naquele primeiro momento, assim, por volta de 2012, eu tive contato com os livros dele. Alguns, como a Zélia tinha ido a Coimbra, alguns ela tinha o livro, outros ela tinha cópia, e através desses primeiros textos, digamos, que eu li, eu me inspirei, assim, a pesquisar mais sobre isso, e, claro, né, além do Catroga, né, vários pesquisadores, como Paul Ricoeur, outros pesquisadores da área da história, né, é que me influenciaram, mas principalmente, eu acho, o professor Fernando, que eu tive a oportunidade de ouvir aqui em Santa Maria, até foi no período que eu estava no meu doutorado, ele esteve aqui em Santa Maria e palestrou sobre a história, de um modo geral, num evento que aconteceu aqui, de um Congresso Internacional de História. E, além do professor Fernando, né, como referência, né, mais do que nunca hoje, eu tenho os colegas da própria ABEC, né, além dos anais, aqueles textos em artigos de anais, eu tenho, assim, o prazer, né, de ter exemplares de livros de colegas queridos, né, como a professora Cláudia Rodrigues, a papisa Maria Elísia Borges, também da saudosa professora Elaine Bastianello, a colega Clarice Ismério, né, que é de Bagé, assim como Elaine, que é um lugar que eu morei por 10 anos na minha vida, quando eu era bem criança. Também eu lembro aqui da professora Gisele, que tem um trabalho muito interessante, a professora Clarissa, né, Clarissa Graça, de Curitiba, a Elisiana também, que tem textos publicados, e a gente tem as condições hoje de encontrar as teses, né, e fazer as pesquisas. Então, autores brasileiros, os nossos colegas da ABEC, e o autor estrangeiro principal seria o professor Fernando Catroga.
Qual a importância dos estudos sobre a morte e cemitérios para a compreensão da sociedade e das culturas humanas, né? Eu acredito, assim, que é grande a importância desses estudos, né? Eu vejo que, mais do que nunca, toda vez que eu vou a um novo cemitério, eu lembro de ter visto cemitérios em ilhas, cemitérios em capitais, cemitérios de beira de estrada, cemitérios em cidades médias, em cidades do interior. O que eu percebo é que o cemitério, ele é o espelho da sociedade onde ele se encontra. Então, ali a gente vê os valores dessa sociedade, a gente percebe os cuidados que as pessoas têm, né, com as suas famílias, com a memória dessas famílias, ou a falta de cuidados, né? A gente vê também o quanto que a administração pública dá atenção para esses espaços. Então, a gente tem um reflexo também do que é uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores. Aqui em Santa Maria já aconteceram algumas tratativas assim para fazer investigações a respeito do que tem acontecido, do descaso do nosso maior cemitério, que é o cemitério ecumênico. Então, eu noto assim que os monumentos refletem também o poder aquisitivo da comunidade, das famílias. Os escritos refletem a questão da afetividade, da proximidade, dos valores, né, entre as pessoas daquela comunidade, e as construções também mostram um pouco dos materiais que estão disponíveis, né. Uma coisa que ultimamente tem me chamado muita atenção, eu fui em alguns velórios numa cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, que as coroas de flores, elas mudam de um lugar para o outro, né? E eu até já pensei em escrever alguma coisa a respeito disso, porque o que para nós aqui de Santa Maria é algo que é comum, né? Em outro lugar, os materiais são outros, as formas de apresentação são outras, e para eles lá é comum, para nós pode não parecer muito interessante. Então, isso aí é o que eu falei antes, é o reflexo da sociedade. Qual a importância da BEC em sua caminhada para os estudos e da sua caminhada para os estudos funerários do Brasil? Qual a importância da BEC em sua caminhada e para os estudos funerários do Brasil? Olha, na minha trajetória, a BEC, ela entrou como... Sabe aquela máscara do respirador que vai no doente, assim, que dá aquele... coloca o ar todo para o cérebro? A BEC entrou na minha vida assim. Eu vou dizer para vocês que assim, a gente pesquisar uma área sempre nos enche de dúvidas, né? Porque ao escolher pesquisar uma coisa, muitas vezes a gente está deixando de pesquisar outras. Quando eu conheci a BEC, o ar, né, a vida para as pesquisas renasceu na minha vida. Então, eu tive a oportunidade de, primeiro, né, saber que há muito já vinha sendo feito um esforço acadêmico e de pesquisas práticas sobre a questão da morte, do morrer cemiterial no Brasil, que totalmente enganada estava ao pensar que eram poucas pesquisas, né? Hoje eu vejo que são muitos os pesquisadores do norte a sul do Brasil, e que eu notei, assim, que essas pessoas que estão vinculadas à ABEC, elas têm uma seriedade naquilo que elas produzem, né, e se preocupam em divulgar o resultado de suas pesquisas e de tornar conhecido, então, né, cada um desses lugares por onde essas pessoas fazem suas pesquisas. Então, a diversidade é tão grande, tanto de temática, quanto de locais, quanto de tempo, né, porque nós temos pesquisas de áreas diversas, né, que vai desde a época da Segunda Guerra até a pesquisa, por exemplo, do século XIX, que também é a pesquisa que me interessa. E aí eu noto, assim, que nesses 15 anos, né, mais de 15 anos da ABEC, o que a gente conseguiu foi compilar, né, todos os interesses de pessoas das mais diversas áreas, arquitetura, psicologia, história, arquivo,
e tantas outras áreas, engenharia, vi trabalhos belíssimos serem apresentados. Então, em cada oportunidade que a gente tem um encontro, a BEC, a gente tem uma nova oportunidade de ver o novo, né, de ver aquilo que está inspirando as pessoas de norte a sul do Brasil. Olha, eu tenho muitas histórias, assim, que eu ouço, né? A pergunta seria agora, então, alguma história de cemitério preferida? Olha, eu tenho muitas histórias que eu tenho ouvido quando alunos meus, seja do mestrado, seja da graduação, estão fazendo pesquisas, né? Então, eu recentemente orientei 3 trabalhos na área de graduação, né? Um que falava do turismo cemiterial, outro que fala sobre os epitáfios, né? Numa cidadezinha bem pequena aqui do Rio Grande do Sul, na área rural, inclusive esse cemitério. Também um aluno que estava pesquisando, agora ele parou, até mudou um pouco a temática dele. Ele estava pesquisando, a gente fez um levantamento, unindo com a paleografia, registros de óbitos dos primeiros alemães que faleceram na cidade de Santa Maria, e como eram acatólicos, eles não podiam ser registrados lá na igreja católica, eram registrados no cartório. Então, eles são os primeiros registros de óbito do cartório, fora do livro, ainda antes do livro ser instituído o livro 0, né, do cartório. Então, essas histórias que os alunos me trazem são muitas, né? Inclusive, agora, nesse momento, eu acho que a história que, para mim, mais me traz lembrança, né, é o que um aluno do mestrado em Patrimônio Cultural está pesquisando, Marcelo Oricolani, que está pesquisando a história da Mariazinha Pena, que é uma santa popular aqui de Santa Maria. Então, assim, é bastante... afeta muito a mim o fato de que, embora ela tenha morrido lá nos anos 50, aqui em Santa Maria, ainda hoje existem pessoas que se reúnem, né, não nesse tempo de pandemia, mas fora o tempo de pandemia, elas estavam se reunindo semanalmente para rezar o terço em frente ao cemitério, ao túmulo da Mariazinha Pena. Então, essas pessoas estavam se reunindo semanalmente para rezar esse terço, acreditando, né, com aquela fé que essas santas e santos populares dão ao povo, né? E num momento assim como esse que a gente está vivendo, eu acho que essa é uma das histórias assim que mais me chama a atenção, né? Que é essa fé que esse lugar, esse espaço de memória, o cemitério, também ajuda a constituir em nós, né, como sujeitos dessa sociedade. Então, fora isso, eu acho que não tem nenhuma assim mais que seja mais tocante para mim, mas eu acho que ultimamente o que tem me tocado mais é essa veneração mesmo, né? E participei de alguns desses encontros, né? E posso dizer assim que realmente é impressionante, né, o que a fé faz, né? E outra coisa que me chama a atenção, como eu dou uma disciplina que se chama Memória, o Documento e a Morte no mestrado, é que quando eu faço a visita com os alunos no cemitério, sempre há surpresa, né? Em alguns casos as pessoas reagem assim com uma certa aversão de ir ao cemitério, mas depois que elas estão lá, elas se surpreendem, né, com a capacidade, a riqueza, né, que tem um cemitério de nos falar sobre quem nós fomos e quem nós somos hoje como sociedade, como comunidade. Pergunta para finalizar é: qual o seu cemitério preferido? Eu acho que o meu cemitério preferido, embora não seja o mais bonito deles, é o cemitério que eu mais conheço, que é o cemitério ecumênico de Santa Maria, aqui, né? O cemitério de Santa Maria, o principal cemitério. É um cemitério que tem muitos temas, mas que é um cemitério que eu conheço já há algum tempo, e geralmente a gente, mesmo com todos os problemas que ele tem, a gente gosta de falar um pouco do cemitério que a gente conhece, né? Então, ele é realmente, como eu havia falado antes, um reflexo da comunidade, né? E
eu acho que por isso também é o que mais me interessa, porque ao olhar para ele, eu estou olhando para a cidade de Santa Maria. De encerrar agora a essa gravação, queria dizer que o projeto é bastante interessante, já vi algumas das outras contribuições dos colegas, belíssimas trajetórias. Eu agradeço a Beck pelo convite e orgulho, né? Tenho muito orgulho de falar um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês, compartilhando um pouquinho, né, daquilo que eu já vivenciei, digamos assim, na área acadêmica, mas principalmente desse meu interesse pelos cemitérios, pelas questões da morte e do morrer.